Siddhartha, por incrível que pareça, a interpretação dos sonhos do Freud já está fazendo 120 anos. Como você lançou, agora recentemente, né, o Oráculo da Noite, eu gostaria de saber o que mudou, o que nós aprendemos nesses últimos 120 anos a respeito do sonho, que o Freud não tenha colocado no livro dele. Olha, Cunha, a gente aprendeu um bocado, né? Afinal de contas, quase toda a biologia contemporânea tem menos de 100 anos. Assim, aquilo que a gente ainda está descobrindo são perguntas novas, né? Agora, as perguntas que o Freud fez na interpretação dos sonhos ficaram sem resposta por muito tempo, até porque as ciências biomédicas resolveram repudiar o legado da psicanálise e da psicologia analítica também do Jung, e jogaram eles na lata de lixo da ciência na segunda metade do século XX. Esse livro, O Oráculo da Noite, é um livro que argumenta, com bastante, uma quantidade grande de evidências, que o programa de pesquisa lançado pelo Freud há 120 anos é atual e que tem recebido grande corroboração da neurociência nos últimos 20 anos, até mesmo quando os neurocientistas não se dão conta disso. Em alguns casos se dão conta disso, então você vai encontrar artigos publicados na revista Science, que é uma das melhores do mundo, testando especificamente propostas freudianas e falando de Freud já na primeira linha. Por exemplo, a pesquisa sobre supressão de memórias, uma pesquisa freudiana que está em múltiplos artigos na revista Science, mas em outros casos são pessoas que nunca leram Freud, que falam mal de Freud, que virou moda falar mal de Freud nesse meio por muitas décadas, e que fazem pesquisa que, no fim das contas, estão corroborando propostas freudianas. Uhum. E essa história de que não há lugar para o sonho na sociedade contemporânea, que você até diz no livro. Por quê? Olha, Cunha, o que a gente tem feito com o sonho é dado a ele lugar nenhum. Ele não está na conversação das pessoas, porque ele não é considerado relevante para a vida das pessoas. Até recentemente, digamos, até 500 anos atrás, até o início do capitalismo e da ciência, os sonhos eram centrais para a gestão do Estado e da família. Isso está muito bem documentado nos textos desde o início da escrita, na Suméria, no Egito, os textos védicos, onde você procurar, em Roma, Grécia, e durante a Idade Média, no islamismo, no cristianismo, no budismo, os sonhos eram o cara. Os sonhos eram a coisa importante, você tinha que prestar atenção, tinha que interpretar, tinha pessoas pagas para isso, especializadas nisso. E isso está muito bem documentado, muito bem documentado. Já no início do capitalismo, que também coincide com o início da ciência, esse farol para o futuro, que é o sonho, esse oráculo probabilístico, que é um conceito que eu desenvolvo bastante no livro. Depois eu gostaria que você me explicitasse um aprofundar pouco mais sobre né? isso. Então, o sonho como uma máquina neurobiológica de prever futuro, mas uma previsão incerta, uma previsão que às vezes acerta e muitas vezes erra. Essa máquina de prever o futuro, ela foi substituída por outras máquinas de prever o futuro ligadas à técnica, à matemática, à engenharia. Então, a gente vai fazer uma viagem para vender especiarias daqui para ali, qual é a maré, como é que está a lua, como é que estão os astros, mas tudo isso do ponto de vista da técnica, da mensuração e de criar previsões quantitativas, objetivas. Isso deu muito certo, evidentemente. O capitalismo se alimentou muito da técnica da ciência, a ciência se alimentou muito dos excedentes de capital gerados nas atividades, das trocas, nos negócios, e chegamos onde chegamos. Só que agora, nos últimos séculos, a gente ficou completamente privado da experiência onírica. A gente não fala sobre isso de manhã com a esposa, com o companheiro, com a companheira, a gente não fala com os filhos, a gente não pergunta para os filhos, para os netos, a gente no trabalho não conversa com as pessoas, e certamente numa reunião de trabalho ninguém pode falar, olha, vamos fazer tal coisa porque eu tive um sonho. Isso não é legítimo hoje em dia. Quando antes isso era exatamente a coisa mais legítima. Uhum. Quem que continua a fazer isso? Quem que pratica a arte de sonhar? Quem são os exímios sonhadores de hoje em dia? São os povos ameríndios, os povos originários, os aborígenes australianos, uma série de povos na África. Então, a gente tem que olhar para esses povos para reaprender a arte de sonhar. Porque sonhar, todo mundo sonha, toda noite.
Sonhar é tão Tem gente natural. que diz que não, mas é porque Não, as pessoas não se lembram. não se lembram. Eu acho Isso. que as pessoas levantam tão rápido e vão direto para o celular, que está do lado da cama, que esquecem que sonharam, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Aliás, saiu um livro agora incrível, né? Acho que é Michel Demorger, que é, acho que, não sei se está traduzido para o português, A Fábrica de Cretinos, A Fábrica de Idiotas. Que é, por que está se demonstrando isso agora com muitos países? Porque essa é a primeira geração que tem QI menor do que dos pais. Desde que o QI foi inventado, foi criado, o QI de uma geração é sempre maior do que o da anterior. E agora isso se inverteu. Isso tem tudo a ver com o uso de telas e isso tem tudo a ver com a morte do tempo do tédio, do ócio e do devaneio, porque o devaneio é um sonhar acordado. Então, as novas gerações estão com dificuldades de sonhar acordadas, porque estão sempre sendo estimuladas, e estão com dificuldade de sonhar dormindo, porque o sono não vem nunca, porque a pessoa está sempre sendo estimulada, vai dormir muito tarde, na contramaré hormonal. É uma crise, na verdade, e eu tenho desenvolvido essa ideia de que é uma crise civilizacional do não sonhar. A gente nunca teve tantos meios para transformar o mundo e está todo mundo achando que não tem jeito. Uma falta de perspectiva ligada à dificuldade de sonhar. Durante a pandemia, agora você fez parte de um grupo que estudou o sonho das pessoas, não foi? Fiquei sabendo disso, no Instituto do Cérebro. O que vocês captaram disso? O que aconteceu durante a pandemia em relação aos sonhos? Logo que começou, que foi decretada a quarentena, o nosso grupo de pesquisa foi nessa direção. A gente já tinha uma pós-doutoranda no laboratório, que é a Natália Mota, que é uma psiquiatra que vem fazendo pesquisa sobre sonhos já há muitos anos, e ela já tinha uma amostra de sonhos coletados há poucos meses atrás com pessoas que eram acessíveis. Então, ela voltou nessas pessoas e pediu que elas continuassem a fornecer sonhos logo após o início da quarentena. Então, a gente pôde comparar os sonhos dessas pessoas com os sonhos delas antes e também ela coletou sonhos de outras pessoas que não estavam naquela amostra inicial. E foi aplicada uma escala psiquiátrica que ajuda a gente a medir sofrimento. E o que se verificou, aí depois ela aplicou várias ferramentas de análise matemática do discurso, ferramentas computacionais, pesquisando a similaridade de certas palavras naqueles relatos oníricos, naquela produção que cada pessoa tinha fornecido até por WhatsApp. E aí o que se verificou é que existe uma relação entre o sofrimento pelo qual as pessoas estão passando e o conteúdo onírico, sobretudo palavras ligadas a contágio, ligadas às mudanças de hábito para evitar o contágio. Então, de fato, são as pessoas que têm esses sonhos que estão em maior sofrimento. E isso remonta, portanto, ao Freud, remonta a essa continuidade entre a vigília e o sonho. O sonho, ele revela aquilo que você está vivendo. Ele diz respeito às emoções, aos desejos, aos medos da situação que está sendo vivida. Então, nesse sentido, né, esse é mais um estudo que mostra que o Freud estava certo, que os sonhos têm significado. E que esse significado, inclusive, tem um potencial diagnóstico para se tratar de doença mental. Porque uma das coisas muito ruins da pandemia é que a doença mental está aumentando, porque as pessoas estão confinadas, porque as pessoas estão sem contato social, porque as pessoas muitas estão desempregadas, enfim, toda a situação que a gente está vivendo leva a sofrimento. Né? E os sonhos são uma expressão desse sofrimento, mas também são uma porta de entrada para o inconsciente que permite tratar esse sofrimento. Aquilo que o Freud dizia que eram os restos diurnos, né? Que como a gente está muito tempo em casa, quem pode ficar, né? E com muito sofrimento por não poder sair, por não ter aquela vida que a gente costumava ter, gera muito sofrimento e isso inevitavelmente vai aparecer no sonho. Exatamente. Sobretudo quando as pessoas começam a se reconectar com a experiência onírica. Aquilo que você falou antes. Se a pessoa já levanta da cama rapidamente e muda de atividades em sequência, é quase impossível se lembrar do sonho. E é por isso que muita gente acha que não sonha, mas todo mundo sonha, quase todo mundo sonha. As pessoas que não sonham são pessoas que têm lesões cerebrais muito particulares, muito raras. Então, o fato é que sonhamos como respiramos, como nos alimentamos, são funções biológicas, naturais, só que no caso do sonho, pelo fato de que nós tiramos ele do centro do fato social, ele não é mais uma coisa relevante para uma conversação normal entre as pessoas, ele, portanto, deixa de ser
assunto e deixa de ser falado e deixa de ser lembrado, como tudo mais na vida, e está fora do mundo, está fora do radar. E Mas isso faz mal, né? isso Nessa faz mal? data. Faz mal para a gente não Faz mal. lembrar dos sonhos, não trabalhar os sonhos. Né? Você está sem acesso, né, a uma parte importante da sua mente que está te dizendo o que está te acontecendo. Então, você, na verdade, está navegando sem ver aonde está indo, literalmente. Né? Agora, o que é interessante é que as pessoas que passam por problemas, dificuldades graves de saúde, profissionais, amorosas, quando esse tipo de coisa acontece, um luto, uma separação, é muito impressionante como que os sonhos podem retomar o seu papel. Porque se a pessoa entra em contato com a emoção, o sonho aflora. A pessoa começa a sonhar vividamente. E esses sonhos são muito relevantes para dizer qual é o curso daquele sofrimento. Então, por exemplo, numa situação de luto. Então, inicialmente, muitas vezes a pessoa vai ter sonhos tipicamente freudianos de satisfação do desejo, em que ela sonha que a pessoa que morreu não morreu. E aí ela acorda e vê que a pessoa de fato morreu e ela entra em depressão com isso. Ela entra numa situação de ruminação do passado, né? Num passado que não volta mais, e isso é muito triste. A pessoa entra em um processo de sofrimento, e aí cada vez que ela sonha, às vezes isso recrudesce. Mas depois, se ela faz algum tipo de trabalho sobre aquilo, sobretudo se ela está em psicoterapia, se ela tem uma ajuda profissional melhor, ela começa a processar aquela emoção e começa a ter sonhos em que aquela pessoa de fato morreu. E aí isso cria a possibilidade dela construir um futuro, né, possível em que aquela morte foi incorporada como uma coisa que de fato tem que ser aceita, né, porque não há outra. Claro. Eu acho muito interessante perceber que para os ameríndios, por exemplo, e aí, claro, estou generalizando, são muitos grupos diferentes, com muitas crenças diferentes, mas assim, de maneira geral, as pessoas não vão sonhar de maneira passiva. Eu vou sonhar, ver o que me acontece, se eu sonho com uma coisa assim ou não. É uma coisa mais ativa, mas tem uma intenção. No xamanismo, essa ideia da intenção, do intento, é muito importante. Então, isso você pode encontrar um paralelo disso lá no Egito Antigo, no culto de Serapis, lá na Grécia Antiga, com Asclépio, com sonhos para cura com Apolo, né? São sonhos em que a pessoa vai ao sonho com um objetivo. Eu quero um diagnóstico, eu quero um tratamento, eu quero encontrar um ancestral, eu quero uma canção, um nome. Muitas vezes, entre os povos ameríndios, eles trazem objetos culturais, uma canção nova para todo mundo aprender. E isso é lindo, quer dizer, ir ao sonho para buscar algo. E não simplesmente andar por aí no sonho esperando que alguma coisa te aconteça. É uma postura diferente. E quando nós, ocidentais, urbanos, começamos a fazer esse exercício, é impressionante, porque as coisas de fato acontecem. Né? Nós temos essa capacidade. E aí a gente começa a caminhar naquela direção dos sonhos luminosos, do Jung, dos grandes sonhos épicos que a gente lembra, às vezes, para a vida inteira. Né? Sim. Bom, os sonhos ajudaram a gente, e você também cita isso, a nós chamados sapiens, auto-chamados de sapiens, de sabistas, ajudou a gente a sair das cavernas. Você acha que agora os sonhos podem ajudar também a gente a sair dessas cavernas obscuras que nós estamos agora? Eu acho que a gente está muito doente, a sociedade está extremamente doente, a gente está se afogando num copo d'água. Para os nossos ancestrais, lá no Paleolítico Inferior, há 300 mil anos, ou mais recentemente, no Paleolítico Superior, há, sei lá, 60 mil anos, a vida era muito difícil. A vida era cruel, né? Porque você não tinha comida garantida, um monte de predadores queriam fazer a gente de comida, e você não conseguia conservar a comida por muito tempo, então tinha que estar sempre engajado em buscar mais comida. Né? Não tinha antibiótico, não tinha analgésico. Então, assim, realmente, por um tempo incontável, por um tempo que para a gente é difícil de estimar, os nossos ancestrais lidaram com esses mesmos problemas com os quais os outros animais na natureza lidam, né? Matar, não morrer e procriar. Foi muito recentemente que a gente criou excedentes alimentares que criaram um outro tipo de segurança. Né? E a gente, até hoje, apesar de toda a tecnologia, de
tudo que foi acumulado de capital humano, de cultura, e de tudo que foi acumulado de capital financeiro, a gente ainda não conseguiu alimentar todo mundo. E já existe comida para alimentar todo mundo há pelo menos 7 décadas, depois da Revolução Verde. Então, a gente está, de fato, numa situação estranha que os problemas dos nossos antepassados foram todos resolvidos e nós não estamos conseguindo criar futuro para os nossos descendentes. Então, a gente não está nem honrando os nossos ancestrais, nem honrando os nossos filhos e netos, ao lidar com as coisas como estamos lidando. Né? Por que a gente, por exemplo, por que a Covid-19 é causada por um vírus, né, que é o SARS-CoV-2? O SARS-CoV-2 é muito parecido com o SARS-CoV-1, que apareceu há cerca de 20 anos. Por que a gente não fez uma vacina para o SARS-CoV-1 que fosse a base para uma vacina agora para o SARS-CoV-2? Porque não dá lucro. Não daria lucro naquela época. Então, essa lógica é uma lógica péssima. Né? A lógica de que é preciso ganhar a quantidade máxima de dinheiro e que o resto, que as outras pessoas e que os outros animais e as outras plantas e o ambiente que vão todos à breca, é uma ideia suicida, é uma ideia paleolítica, é uma ideia troglodita. E hoje, infelizmente, muitas lideranças no planeta, a gente está na borda da eleição do Trump, não sabemos o que vai acontecer, se estará eleito ou não estará eleito, quando as pessoas estiverem ouvindo ou vendo isso, né? Mas se o Trump ganhar a eleição de novo, é muito perigoso para o planeta. Muito perigoso para o planeta. Né? Estamos vivendo uma situação limite. Eu acho que recobrar a arte de sonhar, criar maior introspecção e acender esse farol para o futuro, que é um farol intuitivo, integrativo, holístico, que é diferente do farol da ciência, que é importante, fundamental. Se a gente acender os dois faróis, o farol da ciência técnica, que está nos dizendo que o aquecimento global é gravíssimo, a gente precisa lidar com ele, que está nos dizendo que a poluição é gravíssima, temos que lidar com ela, que está nos dizendo que a desigualdade social é gravíssima, temos que lidar com ela. Se a gente puder unir tudo isso com a bússola moral que um contato introspectivo com os sonhos pode fornecer, um contato com os nossos ancestrais, com os saberes tradicionais, com os mestres e mestras de saber popular, povos originários, se a gente conseguir incorporar e sintetizar todo esse conhecimento, a gente sai dessa. A gente sai dessa, faz um planeta maravilhoso. Quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai olhar e falar, puxa, a gente estava morrendo de medo de dar errado, deu certo. Porque falta muito pouco para dar certo. Especialmente se a gente pensar que para os nossos ancestrais faltava comida todo dia. Sim. Agora, se a gente não se organizar, os bilionários do planeta, inconsequentes e trogloditas, vão destruir tudo. Né? Por que uma pessoa que tem 6 bilhões de dólares quer ganhar 7? Ela está doente. E a gente não diz que ela está doente, a gente diz que ela é um modelo. Isso é um erro. Empreendedor. Um grande empreendedor. Que legal. Então, assim, os fortes têm que cuidar dos fracos e não expropriar os fracos. Né? Nessa pandemia, alguns bilionários botaram a mão na consciência e doaram. Mas a maioria não fez isso. A maioria ficou mais rica. A maioria dos bilionários, né? A Eliane Brum tem falado. A maioria ficou mais pobre, nós ficamos mais pobres, e uma minoria ficou mais rica. A maioria dos bilionários ficou mais rica. Né? Só que eles são a minoria da minoria, eles são 0,01%. Né? A Eliane Brum tem lembrado isso. Para cada bilionário, tem 3,5 milhões de outras pessoas. E esses direitos dessas pessoas, eles estão alienados por conta do direito de ficar mais rico do bilionário. Agora, como é que isso pode mudar? Os bilionários vão ter que entender isso, porque se eles não entenderem isso, não há força política que faça eles abrirem mão do seu poder. Sim. Então tem que ter uma iluminação. Agora, qual que é a coisa boa? A coisa boa é que o que a gente precisa que eles se tornem não é nada novo, não. É velho, basta que eles se tornem cristãos. No sentido... cristão do termo, não no sentido da arminha, no sentido fariseu do termo. Porque as pessoas que falam em nome de Cristo, que pregam violência, exclusão e opressão e preconceito, essas pessoas são fariseus. Essas pessoas não têm direito de falar em nome de Jesus Cristo. Não tem. Você faz uma citação no livro dizendo assim, o sonho não interpretado é como uma carta não lida, né? Cuja leitura, mais adiante, você fala, cuja leitura atenta pode até mesmo mudar o futuro. O que é isso? Essa é uma coisa importante nesse livro, né? A ideia de que os sonhos são, sim, como acreditavam os antigos, como acreditam os ameríndios, um potencial oráculo, mas um oráculo biológico, um oráculo
que é baseado em probabilidades, não um oráculo determinístico, mas um oráculo probabilístico. Como os egípcios acreditavam, aquelas coisas. Exatamente. Né? Todos os povos da antiguidade, Cunha, todos, sem exceção, acreditavam que os sonhos poderiam ser proféticos. Não quer dizer que sempre são, nem que muito frequentemente são, mas podem ser. E os sonhos podem chegar a prever o futuro de maneira precisa. São os chamados sonhos teoremáticos, nas classificações lá da antiguidade. Um exemplo foi o sonho que a esposa de Júlio César teve na noite que antecedeu a morte dele. Ela sonhou que ele seria esfaqueado no Fórum Romano e morreria nos braços dela, exatamente como aconteceu. Ele sonhou que atravessava o céu e se encontrava com Júpiter. Então ele teve um sonho alegórico sobre a própria morte e ela teve um sonho teoremático, concreto sobre a morte dele. A questão é que você nunca sabe se aquele sonho é uma previsão que vai se realizar ou uma que não vai se realizar. O que é interessante é que quando a pessoa faz o seu diário de sonhos, o seu sonhário, ela tem acesso à possibilidade de que aquilo seja um futuro possível e que ela possa concretizá-lo ou evitá-lo. Se o César tivesse prestado atenção na Calpurnia, esposa dele, e não tivesse ido ao Fórum Romano naquele dia, provavelmente não teria sido assassinado naquele dia. Naquele dia. Naquele dia. Eu gostei muito porque você abre o livro citando a letra de uma canção do Drexler, né? Que fala, lá no final, diz o seguinte: é mais meu o que sonho que o que eu toco. Eu acho que o Drexler não tinha ideia do tamanho da verdade do que ele estava dizendo, porque o sonho completamente nos define. Né? Define. Porque os sonhos são os nossos desejos, né? Que é outra sacada do Freud. O que move o sonho, o que dá direção para o sonho, o motor do sonho e a direção do sonho são os desejos e os antidesejos, ou seja, os medos. É isso que de fato dá aquela... Eu tenho que perguntar para você, né? Porque, segundo Freud, os sonhos são a realização de um desejo do inconsciente, né? Totalmente. Você cita aqui a realização de um desejo e a possibilidade da realização de um antidesejo. Como é que é isso? Não, mas não choca com o que Freud propõe. Não, porque nem todos os sonhos têm essa característica para ele. Mas todos têm a ver com o desejo. A estrutura básica, típica, o chassi de um sonho eu estava em um lugar com alguém ou algo, fazendo alguma coisa, e eu queria alguma outra coisa. Eu queria chegar em tal lugar, eu queria encontrar tal pessoa, eu queria resolver tal problema, eu queria... Não interessa. Tem alguma coisa, qualquer coisa, que você quer fazer. Aí, muitos sonhos são a tentativa de fazer. Tá? Esse chassi é o mesmo chassi de eu falar, eu estava em tal lugar com tal pessoa e eu queria evitar tal pessoa, evitar tal lugar. É a mesma coisa, só que em vez de você estar indo em direção a, você está fugindo de. No nosso cérebro, a gente tem essa dicotomia. Tá? Uma dicotomia que tem a ver com o que a gente chama de sistema de recompensa e punição. É um circuito de neurônios que começam com neurônios que produzem dopamina, um neurotransmissor importante, e que dizem para a gente, olha, tal coisa é bacana, eu quero, ou tal coisa não é legal, eu não quero, ou tal coisa que eu não queria aconteceu, então eu tenho que evitar que aconteça de novo. Então, esse sistema de recompensa e punição é fundamental para que os animais, os mamíferos em geral, naveguem, mamíferos e outros animais, não apenas mamíferos, naveguem o ambiente escolhendo o que querem e o que não querem. Os sonhos têm a mesma estrutura. Nesse sentido, eles repetem a vigília. Eles dizem respeito às situações em que você tenta buscar o que você quer, o que você não quer. Pessoas que, por acaso, por um azar do destino, têm uma lesão desses neurônios que produzem dopamina nesse sistema de recompensa e punição, são pessoas que se tornam anedônicas, elas não têm um desejo forte por alguma coisa, também não evitam com muito entusiasmo nada, elas são meio que tá tudo bem, tudo igual, e não conseguem sonhar. Elas têm o sono REM, que é o sono de movimento rápido dos olhos, durante o qual as pessoas costumam sonhar, e elas não têm sonho. Então, o sonho não é simplesmente a passagem de atividade elétrica por um circuito de neurônios, mas é a passagem de atividade elétrica por um circuito de neurônios motivada por um desejo. Sim. Está chegando ao fim, infelizmente, aqui. E eu queria que você comentasse uma outra coisa que você fala, até vou citar aqui textualmente que você fala no livro,
que eu acho tão legal isso que você escreveu. Espero que esse livro encoraje as pessoas a ficarem alguns minutos a mais na cama ao despertar, a fim de lembrar e registrar os sonhos e reativar o hábito ancestral de sonhar e narrar. É verdade isso, né? Eu costumo fazer isso, né? Porque eu faço análise, mas tenho um costume já pessoal de ficar na cama assim que acordo, não pegar, correr para o celular, ficar ali e tentar lembrar do sonho, e lembro. E elaboro, mesmo que seja uma elaboração secundária, mas elaboro, o que é importante, não é? Fundamental. Porque através dessas associações, você expande os significados e ganha mais, digamos assim, você sai do 2D e vai para o 3D, né? Você dá volume para aquele sonho. E eu acho que quem faz isso navega melhor pela vida, entende melhor os próprios desejos, entende melhor os obstáculos aos desejos. Sabe melhor como, então você tem esse obstáculo, eu vou ter que dar a volta, eu vou ter que pular o muro, eu vou ter que esperar. Então, esse tipo de coisa fica muito difícil se você não tem introspecção. O sonho não é a única forma de ter introspecção, claro, mas segundo Freud, e tem estudos, inclusive nossos, mostrando, a via régia é uma maneira especialmente eficaz de acessar o inconsciente. Exatamente. Agora, Cunha, você falou uma coisa importante, que é a questão de narrar. Todos os mamíferos sonham, mas só nós narramos. E aí, quando você narra, o sonho do indivíduo vira sonho coletivo. De certa maneira, a crise da pandemia e a crise do desgoverno da pandemia é uma crise da dificuldade de ter sonhos coletivos. E nós estamos precisando ter sonhos coletivos, narrarmos até para a gente conseguir sair dessa, né? A ideia é essa, a gente está em risco de extinção da espécie. Isso. A gente não deve se enganar. A situação é grave. Hoje eu estava vendo sobre as eleições americanas e um comentarista falando, olha, o Trump ele fala da Covid desde o início como se fosse uma coisa irrelevante que vai acabar rápido. Só que está piorando. Tem mais casos agora do que tinha antes, tem mais morte agora do que tinha antes. Então, assim, a gente está em risco. A gente precisa agir em grupo. Nossos ancestrais só sobreviveram porque agiram em grupo. Se tivessem agido isoladamente, tinham sido destruídos pelos tigres de sabre, pelos mamutes, pelos mastodontes. Por que fomos nós que extinguimos eles e não o contrário? Porque nós andávamos em grupo e fazíamos as coisas em grupo. E para criar coesão, nós narrávamos os nossos sonhos. E isso a gente perdeu e precisa recuperar. E até citando Freud novamente, tanto o Trump como outros governantes que temos no mundo hoje são guiados por uma narrativa de pulsão de morte, né? A necropolítica. Thanatos por necropolítica, né? Quando vem um governante como o Bolsonaro e fala que a vacina, mesmo existindo, a gente não vai comprar, ele está basicamente dizendo que quer que as pessoas morram. Isso. Aí ele falou, não, vacina não é importante, o importante é encontrar a cura. Não, que cura? A cura é a vacina. A cura é a vacina. Não, mas precisa ter certeza que vai funcionar e tal. Não, a cloroquina não precisa ter certeza. Cloroquina não. Isso é conversa para boi dormir. Na verdade, tem outros interesses inconfessáveis, como tudo nesse governo. Claro. Querido, chegou o nosso tempo, infelizmente. Ainda bem que tem um livro, né, para a gente poder se aprofundar um pouco mais no que você pensa sobre isso. Só tenho a agradecer muito a sua entrevista e agradecer muito os seus estudos, que vocês todos fazem. Ainda bem que vocês, cientistas, continuam batalhando por nós, batalhando para que o obscurantismo não tome conta das ideias, das pessoas, do planeta, né? Temos que ter mais iluministas, como você, como cientistas brasileiros do mundo inteiro, né? E, através disso, a gente pode resistir e continuar ainda sobrevivendo nesse planeta por mais um tempo, né? Exato. Aí vamos adiar o fim do mundo, como gosta de dizer o mestre Ailton Krenak, né? E obrigado igualmente, viu, Cunha? Obrigado pelo espaço que você criou, que já tem 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. Parabéns, né? Porque você é um espaço de cultura e de pluralidade de ideias, de troca de ideias. Isso é fundamental. A gente só vai sair dessa com inteligência. Pela burrice não tem saída.